Som, testando. Verifica aí. Som testando, 1, 2, A. E som, A. 1, 2, som. Som, E. Som, A.
Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Peço ao bom Deus que esteja presente até os términos do nosso trabalho. Peço primeiro ao secretário que faça a presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Verificação de quórum. Estão presentes os vereadores Gilvan Martinelli, Romacarte Azeredo, Taeta, Paulo Renato, Rodrigo Borges, Chico Pérez e Adriana de Vander. Havendo número suficiente, declaro a sessão aberta e peço ao primeiro secretário Rodrigo que faça a leitura do expediente. Esse aqui já vai ler. Projeto número 30, de 2014. Autoria da mesa diretora. Autoriza o Poder Executivo a promover, consoante o que estabelece o inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, ao remanejamento de recursos orçamentários e da outras providências. É um ofício número 10 de 2014. 14/3/2014, da senhora Terezinha Ruade. Tribuna livre, né, senhor presidente? Para celebrar conquistas e discutir políticas públicas no Dia Nacional da Mulher. O tema a ser discutido é a demanda feminina sob a perspectiva das frentes políticas. Indicação número 80 de 2014, autoria vereador Rodrigo Borges. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a instalação de lixeiras, papeleiras e a substituição das que se encontram danificadas, especificamente em todos os pontos de ônibus na cidade de Saquarema. Indicação número 81 de 2014, autoria vereador Chico Pérez. Indica que seja oficiado a chefia do Poder Executivo, na pessoa da senhora prefeita, para determinar a Secretaria Municipal de Transporte e Serviço Público, na pessoa do seu secretário, que viabilize com urgência a capina, o patrulhamento e ensabramento da estrada Rio das Tábuas, que liga a rodovia Amaral Peixoto ao bairro do Rio das Tábuas. Vereador Chico Pérez. Indicação número 82 de 2014, autoria da vereadora Adriana de Vander. Indica que seja providenciada a faixa de pedestre com indicação de área escolar em frente ao Colégio Ismênia de Barros Barroso. Autoria vereadora Adriana de Vander. Indicação número 83 de 2014, Adriana de Vander. Indica que seja a excelentíssima senhora prefeita, indicada para que providencie a iluminação de todo o trecho da Avenida Beira-Mar, entre a Rua 96 até a bifurcação entre a Avenida Salgado Filho e a Avenida Litorânea, na altura da pousada Barra Mares, em Jaconé. Autoria vereadora Adriana de Vander. Projeto número 36 de 2014, autoria do vereador Rodrigo Borges. Projeto de resolução. Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Segurança Pública e Políticas sobre Drogas da Câmara Municipal de Saquarema e da outras providências. Autoria, vereador Rodrigo Borges. Projeto número 1 de 2014, é um projeto de emenda à lei orgânica do município. Altera os artigos que menciona para abolir a votação secreta nos casos de perda de mandato, de apreciação de veto e eleição da mesa diretora. Autoria de diversos vereadores. Que não tem o nome não, de todos não, né? Na assinatura fica complicado.
Projeto de lei número 33 de 2014, autoria do vereador Rodrigo Borges, dispõe sobre instituir o programa de atendimento às famílias enlutadas no município de Saquarema e da outras providências. Autoria Rodrigo Borges. Projeto de lei número 29 de 2014 dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo em hospitais, clínicas, maternidades e ou berçários e unidades de terapia intensiva neonatal e da outras providências. Vereador Bruno Pinheiro. Projeto de lei número 32, autoria do vereador Rodrigo Borges, que institui a campanha Faixa Segura. Projeto de lei número 27 de 2014 garante a acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos em eventos. Autoria do vereador Bruno Pinheiro. Projeto de lei número 31 de 2014, autoria do vereador Rodrigo Borges, obriga os supermercados e hipermercados instalados no município de Saquarema a colocar à disposição dos usuários, no setor de caixas, pessoal suficiente para dar atendimento em tempo hábil a seus clientes. Autoria do vereador Rodrigo Borges. Projeto número 28 de 2014, vereador Bruno Pinheiro, é o projeto Adote uma Biblioteca. Autoria, vereador Bruno Pinheiro. Projeto de lei número 26, também da autoria do vereador Bruno Pinheiro, dispõe sobre a denominação de rua Erval Antunes Pinheiro, na localidade do centro de Saquarema. Vereador Bruno Pinheiro. Requerimento número 9, de 2014, vereador Matheus da Colônia. É uma moção de pesar aos familiares do senhor Ruberval Antônio de Souza, famoso Rubito. É o que tem para hoje, senhor presidente. Não havendo mais expediente para a noite de hoje, vou franquear a palavra aos senhores vereadores. Está franqueada a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Para justificar a ausência do vereador Pitiquim, que se encontra no Rio de Janeiro em reunião com o partido. Que conste ata. O vereador Quilim também está na mesma situação. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Taeta, senhoras e senhores que nos assistem, presentes aqui e também pela internet. Senhor presidente, inicialmente eu quero falar sobre essa minha indicação legislativa. Eu, visitando a comunidade de Rio da Tábua e conversando com algumas pessoas de lá, me pediram que fizesse uma indicação com relação ao patrulhamento, passar patrol na rua, ensaibrar os buracos que existem lá e, para o futuro, pedir à prefeita que faça um asfaltamento naquela rua, ligando a estrada, a própria estrada que liga a rodovia Amaral Peixoto ao Rio das Tábuas. Nós chamamos de Estrada do Rio da Tábua. Para o futuro, fazermos um asfaltamento ligando a rodovia Amaral Peixoto até o Rio da Tábua, porque segue de ligação até o Rio da Areia. Seria uma forma de ter um acesso para fugirmos do centro de Bacaxá em caso de eventual excesso de veículos na rodovia Amaral Peixoto. Então, esse é um pedido que eu faço em nome da comunidade. Como a gente tem asfaltado, a prefeita tem asfaltado muitas ruas, a gente pede também que asfalte essa estrada do Rio das Tábuas. Senhor presidente, também quero falar hoje sobre a nossa guerreira Bia Mesquita,
a gente usa o título de que a nossa guerreira voltou. Ela estava adoentada, teve um problema, cirurgia, ficou 9 meses afastada e agora participou do Pan-Americano na Califórnia, nos Estados Unidos, e foi campeã na categoria leve e campeã na categoria absoluto, trazendo 2 medalhas de ouro para o Brasil, e especialmente para Saquarema, porque ela é daqui, vive aqui, é nossa conterrânea, e saiu uma publicação sobre ela dizendo assim: Bia Mesquita volta de contusão e vence absoluto. Recuperada de uma severa contusão na coxa, Beatriz Mesquita voltou dominando. A musa da Gracie Humaitá reinou absoluta. No peso leve, Bia estrangulou Fabiana Borges no final, após montar. No absoluto, Bia Mesquita confirmou o favoritismo e venceu a loura Andréa Correia, da Aliança, por 6-1 nas vantagens. Ela, então, ganhou 2 medalhas de ouro no Pan-Americano de Jiu-Jitsu, trazendo essas medalhas para o Brasil, e especialmente para Saquarema, e a gente quer aqui parabenizar a nossa querida Bia por isso. Fica aqui a nossa homenagem a Bia Mesquita. Também quero falar, senhor presidente, que ontem participei no Rio de Janeiro, a convite do meu partido, do PSDB, de um curso de aprimoramento para o Legislativo. E um dia inteiro de debates sobre a função de vereador. Foi muito interessante ontem. E ficou bem claro para mim lá a função de um vereador, principalmente a função de legislar, de fazer as leis, mas especialmente de fiscalizar o Poder Executivo. Essa fiscalização que o vereador deve exercer, sempre com base nos princípios constitucionais, principalmente porque há entre os poderes essa independência, mas também uma harmonia. E quando a gente fala em harmonia e independência, a nossa lei orgânica, muito bem sábia, fala independentes, mas colaborativos entre si. Então, mesmo quando um vereador exerce uma função fiscalizadora, ele está exercendo a sua função de colaboração com o Poder Executivo, porque é através desse canal de fiscalização que se mostra alguns erros e para que sejam consertados esses erros. Então, essa harmonia e essa colaboração que deve existir entre os poderes executivo e legislativo ficou bem patente para mim ontem nesse curso que eu fiz. E fiquei muito feliz de ter participado, e cada vez mais nós devemos participar, vereadores, desses cursos que os partidos oferecem, também nesses simpósios que são oferecidos para todos nós. Estamos com saudade daquele simpósio que nós fomos a Brasília, porque é o aprimoramento da nossa função de legislador e de fiscalizador, e cada vez mais nós devemos nos aprimorar na nossa função. E eu fiquei muito feliz ontem de ter participado e agradeci pessoalmente ao presidente do PSDB no Rio, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que estava presente também, foi palestrante e nos deu também uma ampla noção da função legislativa que ele já exerce como deputado estadual há algumas legislaturas. Também, senhor presidente, nós falamos aqui hoje sobre um projeto de lei que tramita nessa casa, um projeto de lei de emenda à lei orgânica, que nós estamos propondo alguma alteração na lei orgânica com relação ao voto aberto, principalmente com questão de veto e cassação de vereadores, de mandatos, né? Porque isso já é, com relação a veto e cassação de parlamentar, a maioria das câmaras e de assembleias já votam aberto. Há apenas uma discussão em algumas
câmaras e algumas assembleias legislativas e também no Congresso Nacional com relação à eleição de mesa diretora. Nós trouxemos para cá esse projeto e para o debate. Na verdade, quando a gente propõe um projeto de lei ou de emenda, lei orgânica, a gente traz para cá o debate e depois a maioria da Câmara vai decidir se aprova ou não aprova, isso na maior democracia possível, sem nenhum constrangimento. A gente sempre fala isso, nós estamos aqui para decidir as questões de interesse da nossa casa e até mesmo quando aqui discutimos um veto que a prefeita coloca num projeto nosso, mesmo assim, quando a gente aprova o veto, quando a gente rejeita o veto também, nós estamos aqui cumprindo o nosso dever de parlamentar. Então, quando nós trazemos um projeto para cá, nós trazemos para o debate. E a casa é soberana em decidir pela maioria dela o que acha sobre o projeto de lei. Então, é isso, senhor presidente. São essas questões que eu queria trazer para hoje. E quando no início eu falei sobre a ausência do vereador Quilinho, pediu que justificasse, já foi justificado, também do vereador Guilherme Pitiquinho, que estão resolvendo problemas partidários no Rio de Janeiro. São essas as minhas anotações para hoje, senhor presidente. Boa noite, muito obrigado. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo. Ô, Chico. Senhor presidente, amigos e amiga vereadora Taeta, aos amigos e amigas da assistência e a todos que nos assistem pela internet, uma boa noite. Vou procurar ser breve também na minha fala, mas não poderia deixar de usar a tribuna hoje para agradecer à prefeita Franciane, mais uma vez, ao secretário Araújo e ao amigo Carlos, que trabalha na iluminação pública. Uma indicação que fiz aqui, a indicação número 1 de 2014, sobre a colocação de braços de luz e conserto das luminárias no bairro de Bom Sucesso, mais precisamente no loteamento Canaã. Hoje tive a grata surpresa de que estava sendo feito esse reparo e essa instalação, ajudando assim aos moradores daquela localidade do interior que necessita da nossa atenção e que vem me empenhando para tentar trazer um pouco mais de qualidade de vida para eles também, até porque a questão da segurança hoje no nosso município é muito importante. Todos nós aqui sabemos que a criminalidade vem crescendo e muito em nosso município, mas não só aqui, em toda a região, onde Cabo Frio é uma cidade grande, a cidade que a criminalidade é muito alta, a gente sabe de outras coisas também, Rio das Ostras, Macaé. Então a gente tem que tentar coibir isso. Então, parabéns e obrigado pelo atendimento à nossa indicação aqui. Falando sobre segurança, senhor presidente, eu entrei com um projeto de resolução que eu preciso da assinatura de mais 4 vereadores amigos aqui, mas eu acho que não será difícil a gente ter, para que seja criado dentro dessa casa a Comissão de Segurança
e assuntos sobre drogas. Por que isso? Chegou o momento da gente tomar partido nessa briga. É uma briga desigual, onde nós vamos lutar contra a covardia, porque todo ato criminoso é uma covardia. Acredito que nós podemos ajudar. O Conselho de Segurança, que já acontece aqui, tem a reunião nas primeiras quarta-feiras do mês, que é realizada ali na OAB, que vem tentando ajudar que a população tenha a sensação de segurança. Mas toda semana a gente vê uma história diferente sobre essa questão da criminalidade. Então eu estou aqui propondo esse projeto de resolução, espero que seja abraçado por todos os vereadores, porque trata-se de interesse público. E, sendo assim, nós temos o dever e o direito de agir. Trouxe também um projeto de lei que eu, infelizmente, há 2 semanas, por acaso, frequentei muitos velórios de pessoas amigas que faleceram, e eu senti uma necessidade de algumas famílias carentes do nosso município em seus familiares, pessoas que ficaram, perderam seus familiares, terem um acompanhamento psicológico. A Secretaria de Ação Social ter esse cuidado. Algumas famílias até já têm esse, mas eu gostaria que fosse uma regra e não uma exceção. Então, eu estou entrando com esse projeto, dispõe sobre isso, exatamente, que caberá o programa de atendimento às famílias enlutadas, a indicação de procedimento do funeral. Muitas famílias ficam sem chão na hora, não sabem como proceder, então um profissional para isso, destinado a isso, para dar esse conforto à família, para indicar o melhor caminho e tirar esse transtorno também, porque a pessoa acaba de perder um ente querido e ainda tem que se envolver com essas burocracias. Então acho que isso vem ajudar as famílias que estão passando por essa coisa tão terrível. O inciso 2º fala sobre acompanhamento psicológico aos familiares através dos órgãos de assistência social da rede pública. O 3º, encaminhamento de órfãos ao conselho tutelar. Outra coisa que acontece muito. Os jovens, as crianças, ficam, às vezes, sem ter um amparo legal. Então, essa pessoa ficaria responsável a isso também. Então, acredito que esse projeto aqui venha ajudar muito as pessoas que, por acaso, venham precisar. Infelizmente, é a única certeza que nós temos, na vida, que um dia a gente também vai. Outro projeto de lei que eu fiz, trata-se de trânsito, questão sobre a vida também, É a campanha Faixa Segura. Aí é uma campanha educativa para que o povo de Saquarema tenha o hábito de usar a faixa na hora de atravessar, e também os motoristas tenham o hábito e a educação de entender que o pedestre tem prioridade. Então, fica aqui, eu vou deixar para discutir esse projeto um pouco mais à frente na votação. Eu só queria apresentá-los hoje, por achar também que são muito importantes. E o outro, nosso amigo Rogério não está aqui, mas já conversei com ele já faz isso no mercado dele. Eu queria que ficasse registrado isso, que o supermercado Gomes já existe essa preocupação, porque já é uma preocupação dos bancos, das casas lotéricas, e eu vejo nesse carnaval, por exemplo, alguns mercados com pessoas que ficaram mais de meia hora na fila para ser atendida e alguns caixas vazios, sem que a gerência, sem que os donos dos mercados não se preocupassem com isso. Então, eu estou pedindo aqui para que sejam enquadrados também, dentro do município, nesse limite de tempo mínimo, tratando assim, a dar mais comodidade ao usuário do serviço e ao consumidor do estabelecimento. Eu quero aqui também, para terminar, toma, seu Guilherme, obrigado, falar sobre a escola Ismênia de Barros Barroso, inaugurada, uma escola maravilhosa, um padrão
excelente, jamais visto, uma escola grandiosa, que não poderia ser diferente, porque o bairro de Jaconé merece, precisava muito e merece todo o carinho. Foi feito com muito carinho, conversei com a prefeita, uma escola grandiosa para um bairro maravilhoso, o bairro da nossa vereadora Adriana Edvander, que está de parabéns, lutou muito por isso, então, e luta muito pelo bairro de Jaconé. Então eu quero aqui deixar registrado meus agradecimentos à prefeita, parabéns ao povo de Jaconé por ter recebido esse presente, e com isso só quem ganha somos nós, quem ganha é o povo de Saquarema. Meu muito obrigado, fico com Deus. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, a vereadora de Jaconé e de Saquarema, Adriana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Taeta, vereadores e a todos que nos assistem. Eu não poderia deixar de fazer uso dessa tribuna, realmente, como falou o vereador Rodrigo, para agradecer à prefeita Franciane pela belíssima obra, né, que foi entregue a Jaconé, a nova escola Ismenha de Barros Barroso. Na sexta-feira foi a inauguração, lá tivemos a honra de contar com a presença do vereador Chico Pérez, vereadora Taeta, vereador Romacarte, vereador Gilvan e o vereador Roger. Foi uma festa muito bonita para toda a população do bairro, as pessoas ficaram muito felizes e satisfeitas com esse presente que Jaconé ganhou. Uma das maiores, não, hoje é a maior escola do município. Está sendo construída uma que vai ser maior, mas até o momento é a maior escola do município, é a escola lá de Jaconé. Ficou uma escola muito bonita, um espaço físico muito bom, uma área de lazer perfeita para o nosso bairro, que ainda não tem uma praça, que futuramente, se Deus quiser, nós vamos ser agraciados com essa praça, mas, por enquanto, ainda não tem. Mas foi feito na escola, foi aproveitado um espaço onde tem uma praça, né? Tem 2 quiosques, o quiosque do saber e o quiosque do sabor, que ali as pessoas, não só os alunos, como a própria população e visitantes, poderão participar, né, desse convívio no bairro, tendo lugar do saber e do sabor. Não só pode usar a parte do intelecto, usar a internet, como também saborear no quiosque do sabor. Então, fiquei muito feliz, não só eu, em nome de toda a população de Jaconé, eu faço esse agradecimento aqui à nossa prefeita, que não mediu esforços para nos presentear com uma belíssima escola lá no nosso bairro. Uma parte, vereadora, sobre esse assunto? Uma parte, vereador. Obrigado, vereadora. Há uns 6 meses atrás, eu havia comentado aqui sobre a obra, a expectativa daquela escola. Uma escola maravilhosa, com 17 salas de aula, refeitório, laboratório, quadra poliesportiva, e essa questão que o nosso secretário de obras fez, de harmonizar também uma praça pública, uma praça para atendimento da comunidade. Fiquei extremamente feliz em ter participado da inauguração, andado em cada espaço, são 2 andares de obra, coisa maravilhosa, de primeiro mundo, como a gente falou aqui, padrão FIFA. E gostei também da cerimônia da inauguração, especialmente quando uma senhora trouxe um filho que havia sido ajudada quando a criança ainda era pequenininha, pelo deputado Paulo Melo. Ela veio ali, humildemente, agradecer pelo um favor que o deputado fez, que certamente o deputado fez sem pensar nessa questão mas ajudou. A criança hoje tem 8 anos e foi salva de uma doença muito grave por uma intervenção rápida que o deputado conseguiu. Então, eu achei muito interessante a questão da inauguração da escola, porque é belíssima para a nossa cidade. Poucas faculdades no estado do Rio têm um prédio igual a esse,
certamente dá dignidade para a nossa comunidade, e a questão sublime de uma senhora vir agradecer ao deputado, que nem estava presente, mas veio dizer à população, naquela questão de não só receber o favor. Na verdade, quando o deputado atua, ele não é questão de favor, ele atua porque tem que atuar mesmo, como nós também, vereadores. Mas a pessoa vem agradecer, né? Quem não tem gratidão não tem caráter. E a moça veio lá dizer da gratidão dela, por ter salvo o filho dela em uma reunião pública, né? Achei muito interessante, fiquei feliz em ter participado da inauguração e dizer a Vossa Excelência que, como a Vossa Excelência busca sempre pelo seu bairro, como nós também buscamos, né? A senhora também estava muito feliz lá. A gente percebia no seu semblante a felicidade em entregar àquela comunidade uma obra tão linda que a nossa prefeita fez para a nossa comunidade. Muito obrigado pela parte. Realmente, vereador, realmente eu estava muito feliz, porque nós sabemos o quanto que é difícil hoje em dia, né? Uma política, um trabalho, está tudo muito difícil, as pessoas desacreditadas. Então, quando a gente consegue fazer a felicidade das pessoas, seja ela com uma obra ou com qualquer coisa que venha estar trazendo melhorias para o seu bairro ou para a comunidade geral, o município, então, para a gente é uma honra e é motivo de muita alegria mesmo poder estar agradecendo, porque não é uma obra que começou na minha vereança. Quando, né, estamos há 1 ano e pouco de mandato, a obra já tinha começado. Mas é uma obra, a gente às vezes não começa, mas para dar continuidade é preciso ter alguém de frente para estar ajudando, porque não basta você chegar lá e construir, você tem que manter. E para isso precisa de um representante no bairro para estar buscando recursos, melhorias, para manter uma obra daquele tamanho. E falar em relação à criança, hoje o menino está com, o Carlos Eduardo, está com 8 anos, e porque o agradecimento foi feito naquele momento, porque na época ele tinha 2 meses do acontecido, e hoje tem 8 anos e estuda ali, na escola Isbenha de Barros Barroso. Então foi um momento assim, recebendo a nova escola, um menino ali hoje, graças a Deus, saudável, brincando, normal, igual qualquer outra criança sadia. Então foi um momento de agradecer, porque a gente só pede, né? Não é só o eleitor, não. Nós também, como vereadores, nós também só pedimos, né? Pede a prefeita, pede o deputado, pedimos. Então eu acho que nós também temos que saber o momento de agradecer. E aquele momento foi um momento assim bem, né, apropriado para esse agradecimento. Então eu também fico muito feliz, pois conheço a família, e às vezes as pessoas pensam que notícia que sai no jornal ou revista são apenas colunas escritas para preencher espaços, mas as coisas realmente acontecem e as coisas são reais. Então nós temos que agradecer por tudo. A partir do momento que levantamos, nós já temos que estar agradecendo. Imagina as coisas que acontecem no decorrer do dia, né? Então, eu estou aqui fazendo esse agradecimento e uma boa noite. Muito obrigada a todos. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Roma Carte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Taeta, Adriana, senhores que nos assistem, boa noite. Senhor presidente, quero aqui também aproveitar, fazer um elogio, parabenizar e agradecer e dizer que estou com um pouco de ciúme por aquele colégio de Jaconé. E até sexta-feira eu achava que
vocês diziam que os melhores colégios do município, diziam que era meu, né? Parque Marina, Alvorada. Sexta-feira cheguei lá, achei uma coisa maravilhosa, né, Taeta? Ficamos lá juntos, rodamos todas as salas, eu e Taeta, com a Adriana, com o Chico, e vimos que Gilvan, e vimos que foi uma obra maravilhosa, projetada, uma coisa construída para Jaconé mesmo, pelo número de pessoas que tem, pela população que existe naquele bairro, né? Aquela comunidade. Então, está de parabéns a prefeita, está de parabéns a secretária Ana Paula, a vereadora, principalmente, que correu atrás, brigou, eu sei quanto ela brigou por aquela obra, a diretora Fabiola, a gente viu também a preocupação com da diretora, com aquele prédio, com o colégio, como foi, como ela fez, como ela montou, né, a inauguração, a decoração do prédio, do colégio, uma coisa maravilhosa. Esse lance dessa criança aí, aquela depoimento daquela mãe, que emocionou todo mundo, então foi uma coisa maravilhosa. Então está de parabéns, Adriana, você, a prefeita, a secretária, a comunidade de Jaconé, merece aquela obra, aquele colégio. Então vocês estão de parabéns. Senhor presidente, quero falar também sobre o projeto que nós demos um pontapé inicial hoje, né? Projeto de abertura projeto de voto aberto na Câmara. Isso é um passo muito importante, não para a nossa Câmara, mas para todas as câmaras do Brasil. Eu acho que todas deviam seguir esse... Graças a Deus, a nossa Câmara não tem esse problema. É uma Câmara que... Já tivemos aqui que eu lembro, que eu saiba, cassação de um presidente, mas existe aí fora, em câmaras grandes, várias situações que a hora que tiver um voto aberto vai ser maravilhoso para o país. Entendeu? E quando o companheiro vereador ali, Rodrigo Borges, leu o projeto e não entendeu a assinatura dos vereadores, eu sei que não está muito legível mesmo, aí eu consegui pegar aqui o original e quero ler o nome aqui dos 7 vereadores que assinaram o projeto. Eu, Romacarte, Chico Pérez, Quilinho, Bruno Pinheiro, Gilvan, Adriana e Guilherme Pitiquinho. Esses são os 7 que assinaram o projeto. Ela não estava aqui no dia, não. Foi? Assinou? Não, Taeta um dia não estava aqui, não. Foi o dia que ela não veio. Mas não importa. Nós precisávamos de 7 assinaturas para ler o projeto, e então esses foram os vereadores que leram. Então, estou muito feliz. Esse projeto é um projeto muito importante para a gente, conto com os vereadores, não sou o autor do projeto, mas faço parte de uma das pessoas que assinou, e conto com os votos de todos os senhores para a gente aprovar esse projeto, que é muito importante para a nossa cidade, para a nossa Câmara. Estamos dando um pontapé, saindo na frente de algumas câmaras do município, né, doutor Francisco? Do Brasil, praticamente. Senhor presidente, quero falar agora da maravilhosa festa que nós participamos ontem, alguns vereadores, alguns tinham outros compromissos, porque foi marcado, recebemos convites, né, ontem mesmo, alguns, outros já tinham alguns compromissos, não puderam ir. Festa do deputado Paulo Melo, André Mônica e Pezão em Araruama. Uma coisa maravilhosa. Participamos lá, eu, vereadora Taeta, vereadora Adriana, vereador Chico Pérez, e vereador Quilinho. Participou também mais alguns companheiros da cidade, como o vice Zequinha, alguns secretários, o ex-prefeito Pérez. Então, foi uma festa maravilhosa. Veio o filho do Marco Antônio Cabral, filho do deputado do governador Sérgio Cabral, o Pezão, o deputado Paulo Melo, André Mônica, vários prefeitos da região, uma festa maravilhosa. Acho que aquela festa tinha que ser marcada na praça, não podia ser naquele auditório daquele hotel. A maioria do pessoal ficou do lado de fora, né? A gente, eu e Taeta, Adriano, que chegamos lá para poder conseguir ficar lá na frente, nós furamos. Fomos andando, né? Fomos chegando, até porque estava muito cheio, não tinha mais lugar para sentar, não tinha nada. Então foi uma festa maravilhosa,
O deputado ficou feliz. O senhor quer uma parte? Tem a parte. Quero uma parte, vereador. Vereador, eu fiquei muito feliz por ter participado lá e a questão de... Tinha gente ali de todos os bairros e distritos do município de Araruama. Eu vi, inclusive, pessoas de São Vicente de Paulo, de onde eu nasci. Inclusive, meu primo foi vice-prefeito de lá, estava lá também, vereador de lá, que é meu primo também. Muitas pessoas de toda a comunidade atendendo a um chamado do deputado Paulo Melo, porque o vice-governador Pezão estava apresentando as obras, como vice-governador, que serão implantadas em Araruama, independentemente da questão política que está havendo lá. Então, o governador Pezão, que vai ser governador a partir de agora, de 4 de abril, foi trazer para a comunidade as obras que irá implantar em Araruama, a partir de agora, independentemente da questão política que está havendo lá. Inclusive, falou de obras para Saquarema, de iluminação pública, que está sendo na rodovia, que está até Praia Seca, vai vir até Bacaxá. Inclusive o vereador Paulo Renato fez um requerimento nesse sentido, que estendesse a iluminação pública até Sampaio Correia. E eu também havia feito, mas a preferência foi do vereador Paulo Renato. Então, falou-se de obras, e como era uma reunião fechada, aproveitou-se para falar de política partidária, do governador, do vice-governador, do deputado Paulo Melo, e de um futuro político do próprio ex-prefeito André Mônica. Foi um momento de muita alegria. E nós, de Saquarema, chegamos, já estava tomado o auditório, todo mundo sentado, fomos conduzidos para um canto, ficamos em pé, mas ficamos todos nós lá, o vice-prefeito Zequinha também, todos nós, a prefeita Franciane, o ex-prefeito Pérez, e todo mundo, para ouvir aquela conversa do Pezão, que me mostrou uma pessoa extremamente preocupada com o futuro do governo do Estado. Ele vai ser governador por 8 meses e tem a expectativa de ser candidato a governador. E a gente ficou feliz em ter participado, especialmente porque a gente viu que a comunidade de Araruama vai ser amplamente ajudada, principalmente pelo trabalho do deputado Paulo Melo. Então nós temos o deputado trabalhando aqui em toda a região dos lagos, e o governador foi lá dizer isso. Independente de questão política, eu vou ajudar o município de Araruama e também ao município de Araruama, de Saquarema. Por isso nós estamos lá, ávidos em saber quais são as obras que virão para a nossa cidade. Obrigado, vereador. Com certeza. Inclusive, eu gostei muito da recepção da população de Araruama, com todos lá, com o vice-governador, com o deputado Paulo Melo, entendeu? Aquele discurso do André Mônica foi um discurso maravilhoso, gostei muito daquele discurso. Então, fiquei muito feliz com aquela reunião. Então, estão todos de parabéns, principalmente a organização daquela reunião. Quero parabenizar todos lá. Senhor presidente, quero hoje aqui fazer um agradecimento, para variar, ao secretário Araújo. Ele hoje entrou com maquinário lá no loteamento Madre Bela, na Madre Silva, dragando os rios, patrolando as ruas e rolando, passando o rolo em todas elas, molhando. E prometeu que até sexta-feira vai colocar luminária em todos os postos dentro do loteamento. Então, um loteamento importante, loteamento que é novo, agora da minha casa, da minha vida. Então, quero parabenizar o secretário Araújo, quero agradecer por estar fazendo aquela obra maravilhosa. E dizer também que domingo, por minutos, o companheiro Chico não participou da nossa andança na São Geraldo, que eu fui com um deputado. Você chegou, nós já tínhamos ido para visitar aquela maravilha. Agora mesmo eu estava aqui sentado, o Sérgio aí, falando para mim que teve com alguns companheiros da São Geraldo que estavam elogiando a obra. Eu estava falando como que tem certas pessoas que não dão valor a certas obras. Essa obra aqui é uma obra diferente. Estão envelopando com galeria todo Rio, na extensão do bar, da rua do companheiro aqui, do Paulo Renato,
até o Bar do Queca. É uma obra demorada. Eles estão lá praticamente há 1 mês e meio, conseguiram fazer agora 50 metros, né, mais ou menos. São galerias de 2, 3 toneladas. Tem que abrir o rio, colocar a galeria, fechar, nivelar. É uma coisa complicada. Bomba secando o rio para poder colocar a galeria. Os senhores que tiverem um tempinho, façam uma visita lá. Façam uma visita e vejam que obra maravilhosa. Então, quero agradecer de coração à prefeita Franciane, ao deputado Paulo Melo, ao secretário Araújo, que eu sei que se empenhou muito por aquilo. Entendeu? Que é uma obra que é a responsabilidade da Secretaria de Transporte. Então, estou muito feliz com aquela obra, os moradores estão muito felizes. Eu fico lá, esses dias, acho que jogaram uma piada até para... Perguntou, o senhor é engenheiro? Eu sei que me conhecia. Eu falei, eu nem estudei, moço, muito pouco. Então, porque eu fico em cima da obra direto. Entendeu? Dá prazer. Então, fico lá direto, babando lá a obra, lá, participando, ajudando em alguma coisa. Então, estou muito feliz. Sei que a comunidade de São Geraldo está muito feliz também. Então, quero agradecer aqui de coração. Gente, por hoje é só. Quero dar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Pela ordem, o vereador Gilvan Martinelli. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, senhores aqui presentes, senhoras, pessoal da internet, boa noite a todos. Eu estou vindo à tribuna, senhor presidente. Passou já nosso verão, nosso carnaval, passou. Tivemos sucesso na saúde em relação à nossa preocupação de final de ano, carnaval. A nossa secretária Cristina tem sempre buscado o apoio dela e tem 24 horas no ar. Eu até fico preocupado, às vezes, de ligar às 9, 10 horas da noite e ela está descansando, alguma coisa assim, mas sempre atendendo, sempre dando retorno aos nossos pedidos. E a população em si, né? Desde o momento que chega um paciente ali que precisa da sua ajuda e ela, com os seus conhecimentos em outros hospitais, está fazendo com que a saúde flua bem. Tenho acompanhado. Mas eu venho aqui à tribuna, até foi um comentário do vereador aqui com a Adriana de Jaconé, Adriana lá do Vander, né, Adriana? Em relação à questão do nosso crescimento do nosso município, em relação aos asfaltos, e as pessoas, até locais, e as pessoas de fora não ter conhecimento, e está acontecendo muito acidente. Ontem, inclusive, deixei de ir à reunião em Araruama, devido ao acidente que houve em Jaconé, não de grande proporção, mas sempre acontecendo. E onde estava envolvido o garoto de sorte, eu tenho 2 sogras, e as minhas 2 sogras estavam no carro. Mas da mesma mulher, tá? Só que foram de criação, então ela tem consideração pelas 2 pessoas, como mãe. E elas se acidentaram e foi parar no hospital Nossa Senhora de Nazaré, em Bacaxá. Graças a Deus não foi uma coisa tão, né, prejudicial, mas teve alguns transtornos. E o hospital, mesmo não sabendo que era vereador, que era a sogra do vereador, trataram muito bem, eles elogiaram muito. Inclusive, falaram assim, o povo aqui é uma maravilha, o atendimento aqui é ótimo. Não sabiam que era minha parenta ou conhecida minha. Então, parabéns ao hospital pelo atendimento, nesse caso. Agora, o que eu venho a buscar isto, na realidade, é o seguinte, são as reclamações do que aconteceu no verão, para a gente agora recorrer e consertar. A questão de sinalização. Tanto Itaúna, Boqueirão, Barra Nova e Jaconé, principalmente, que vem pessoas de fora, pessoas que não conhecem o sistema, e está dando muita batida nos cruzamentos. Então, eu pedi até o jurídico desta casa, e pedi o jurídico, o doutor Danilo, que trabalha comigo ali, para que visse a lei da questão das empresas
dos comerciantes, os empresários, poder, primeiro, rua, nome de ruas, sinalização, a dificuldade de encontrar os endereços. Se a lei nossa permite, até o doutor Francisco, o doutor Rodrigo, buscar isto, porque se a lei permite os empresários fazer essa sinalização e divulgar a sua empresa, né? Não sei se isso é viável, pedir para que veja juridicamente, para que isso seja viável, até mesmo porque nessa sinalização a pessoa vai gastar um dinheiro, mas já sinaliza já e bota a sua empresa, um exemplo. Outra coisa, banco em Saquarema, né? Nós temos o Itaú, e temos no Banco do Brasil um posto avançado, um exemplo. O Bradesco, por exemplo, não tem aqui. E as pessoas, só os turistas e moradores, têm que ir a Abacaxá, locomover. Abacaxá, eu acho que Saquarema já cresceu muito. E nós temos que nos preparar para o crescimento que está vindo. E buscar que as agências bancárias venham para Saquarema. Não posto, mas que dê condição aos moradores de ser atendidos, né? Principalmente o Bradesco, uma agência que em Abacaxá não é tão grande, não dá vazão, né? Vejo lá, fica a pessoa até 5 horas da tarde, e que pode trazer essa agência para Saquarema, para dar um maior conforto à população do centro da cidade, do interior aqui, Itaúna, no geral, né? Até Jaconé viria para Saquarema, na realidade. Então, era isto, aproveitando a questão. Outra questão que já foi falada aqui também é a questão dos quebra-molas, né, que eu tenho visto várias pessoas me pedindo quebra-mola e a gente está tendo dificuldade, porque eu estive com o secretário Anderson e ele me passou que a parte do Ministério Público, quando tem uma batida, como o vereador Romacarte conseguiu lá fazer o quebra-mola em frente ao posto de saúde na Barreira, e teve um acidente logo em seguida, talvez pela falta de sinalização, pela falta do próprio morador local não conhecer aquele quebra-mola e pegar de surpresa, e isso está trazendo muito transtorno para o secretário de Obras, que o Ministério Público tem feito várias ações contra a Prefeitura e o secretário tem sido chamado, sujeito a ser intimado e com outras, né, sanções que pode ter. Então, só um minuto que eu vou até te dar a parte. Eu estive conversando com o Araújo, né? E é porque o Chico te sinalizou. O Araújo, ele conseguiu agora várias máquinas pequenas que fazem quebra-molas. Várias máquinas, mostrou lá. Na garagem, ele conseguiu adquirir, fazer a compra dessas máquinas, que ele mesmo pode resolver, não precisa do Instituto do Rio de Janeiro, do órgão estadual, que faz o DR, nem o DR, nem de outros asfaltos de outras empresas, ele vai fazer, ele mesmo compra o material e ele mesmo faz. Porque, na realidade, eu estou colocando assim porque ali perto, por exemplo, do HBM, fizeram um quebra-mola, é necessário, mas não sinalizaram. Resolve aquele problema, mas traz um outro transtorno, que é a questão da batida, do Ministério Público e transtorno para o secretário. Então, é uma questão também de muita necessidade no município. Por exemplo, já me pediram em frente à Igreja Batista, Igreja Metodista aqui no Jardim, já me pediram lá em frente ao Rede Economia para botar a sinalização. Então, são coisas que têm que ser feitas, mas tem que ser feitas dentro do padrão para evitar transtorno para a Prefeitura, para a prefeita, para o secretário em si, fazer a coisa da forma que a lei permite e manda, né? Então, isso que a gente está buscando. Tem a parte, vereador. Uma parte, vereador, para falar realmente sobre a sinalização. Inclusive, né, você nem estava presente ontem, eu tive que dar atenção à sua sogra. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. Que essa questão da sinalização, eu já fiz até uma indicação aqui, não houve tempo hábil para ser feito ainda antes desse verão, do carnaval, mas já está sendo providenciado. Ali em Jaconé, até agora na reunião que teve, falando sobre o carnaval em si, né? Eu fiz um relatório falando dos pontos positivos e negativos do que houve dentro do bairro. E uma das partes negativas foi a questão da sinalização. Porque ali no trecho, está 96
da praia até a 13, 14, 15, 17, 18, há muitos acidentes naqueles cruzamentos, não estão respeitando, né? Os carros que vêm pela 14, ou essas ruas transversais, vêm direto, não respeita, antes, não dá aquela parada ali para vir para 96. Então, realmente, está tendo muito acidente devido a essa falta de sinalização. E onde houve o acidente ontem, com a sua sogra, dona Deusa, foi na 14 com a 95. Um lugar até, a rua tranquila, mas como vem a facilidade de estar asfaltada, então sempre vem, passa direto e há aquelas colisões pequenas, que graças a Deus não foi, né, um acidente grave, já estão bem, estão em casa, até como o senhor mesmo falou, mas até peço aos colegas aqui, vereadores, que me ajudem em relação a isso. Já foi feita a indicação para que nós possamos juntos estar reforçando esse pedido, que seja feito com a maior urgência essa sinalização para evitarmos acidentes maiores lá no bairro e em todo o município. Obrigada pela parte. Vereador, acontece o seguinte, Boqueirão e Barra Nova também houve acidentes, não sei Itaúna, não tive conhecimento, mas Boqueirão houve vários acidentes, sim, nesse carnaval. Porque, na realidade, as ruas preferenciais, que se diz ali, não existe na realidade. A gente sabe que a Nossa Senhora Nazaré, nós moradores e pessoas que convivem ali, sabe que a Nazaré passa muito veículo, mas não está sinalizada que ela é preferencial. As pessoas passam naturalmente como se estivesse atravessando uma rua comum. E aí o acidente é inevitável, né? Pode dar uma parte, vereador? Na parte, vereador, pode dar. Obrigado pela parte, vereador. Essa questão de sinalização é extremamente grave. E também é muito grave a questão dos quebra-molas, dos redutores de velocidade. O vereador Rodrigo ainda agora falou sobre a questão de um projeto que ele está fazendo para sinalizar, para que as pessoas respeitem, o motorista respeite o pedestre, passando nas faixas. E a gente vê que é questão de cultura, porque em outros países, em outros lugares, e até mesmo no Brasil, Brasília, em outros estados, quando alguém bota o pé para atravessar uma rua, o carro para. Questão mesmo de cultura. E a questão do redutor de velocidade, existe uma resolução, e eu já fiz aqui diversas indicações no sentido de fazer redutor de velocidade nos termos da resolução do CONTRAN. Porque um redutor de velocidade baixinho que não causa nenhum acidente. E mais, quando o município faz um redutor fora do padrão, qualquer acidente causado em decorrência desse mal feito quebra-mola, o redutor, é responsabilidade objetiva do município indenizar a pessoa. Se alguém morrer em decorrência de um acidente causado pelo quebra-mola, o redutor mal feito, a responsabilidade do município é objetiva, independente de culpa, vai ter que indenizar, e às vezes milhões de reais de uma vida. Então nós temos que ter a consciência de que não pode haver quebra-mola, redutor do jeito que é feito aí. Isso pode causar um prejuízo ao município muito sério, e por causa dos acidentes que podem causar. Então, a nossa preocupação é evitar que o município indenize pessoas porque o mal feito um redutor de velocidade, porque o padrão não é esse. Sigamos o padrão que a lei impõe para que não tenhamos problema no futuro sobre isso. Parabéns a Vossa Excelência por trazer esse tema mais uma vez para a nossa tribuna. Essa questão da faixa da população estar consciente, os motoristas, de que o pedestre tem a preferência na faixa, eu tenho feito isto. E tive várias questões, várias preocupações, e quando eu estou para parar na faixa, eu olho o retrovisor para ver... E, às vezes, as motos passam pelo seu lado esquerdo. Já aconteceu quase de pessoas serem atropeladas porque eu parei. Eu paro, as pessoas os caras não respeitam. Eu sei que isso é uma questão de disciplina, é uma questão de ter uma fiscalização que não vai pegar todas as horas essa falha dos motoristas. Mas eu acho que, em primeiro lugar, nossos motoristas têm que estar preparados para essa situação. As faixas têm que ser respeitadas, os pedestres têm que ser respeitados. Ali em Bacaxá, onde está o Itaú, que nós temos
né, os guardas municipais, aquela faixa ali em outro ou município ou estado, talvez não precisasse nem de guardas municipais. Automaticamente, o carro para e as pessoas vão passando automaticamente, mas, infelizmente, ainda não se adaptaram à questão das faixas de pedestre. E a parte, o vereador Rodrigo. Quero sim, vereador. É só para lembrar que o projeto que eu fiz agora, eu apresentei, é exatamente isso. Eu tenho esperança de que a gente tenha aqui em Saquarema o que já existe em outros estados. Está aqui sendo lembrado pelo presidente do estado de Curitiba, Brasília também a gente sabe que é isso. Então, é um passo que nós estamos dando aqui para que seja realizada essa campanha educativa, para que a gente, espero que num curto espaço de tempo, tenha essa tranquilidade, porque hoje realmente é o que acontece, como Vossa Excelência acabou de falar, essas motos, né, passam, não respeitam, nem sequer fazem a ultrapassagem na forma devida, passam pelo acostamento, isso a gente vê diuturnamente. Agora, a questão do quebra-mola, eu acho que, como disse aqui o vereador Chico Pérez, em relação à responsabilidade objetiva, eu nem discuto isso. Responsabilidade objetiva, subjetiva, de quem é ou quem não é. Eu acho que a vida humana é muito importante, a gente tem sim que lutar para que seja feito da forma que tem que ser, mas que seja feito e que seja atendido a população. Porque não pode, porque o asfalto faz com que a pessoa adiante um pouco o seu carro, então assim, para que a pessoa, isso é questão cultural mesmo, então às vezes a pessoa está apressada, vê o asfalto liso, muito bem feito, então acaba acelerando um pouco mais. Então, mas realmente nós temos que ter em algumas vias essa questão do quebra-mola, que devem ser feitos de forma correta, para que a população não passe pelo que vem passando aí, esses acidentes que diversas vezes chegam até a óbito. Muito obrigado. Eu acho que nós, vereadores, devíamos, em conjunto, isso eu acho que é uma ação em benefício do Executivo, da Secretaria de Transporte, pedir que reveja todos os quebra-molas e que bote tudo no padrão. Eu acho que isso é um transtorno que nós vamos ter, uma perda, não é perda, porque, na realidade, o que vocês já acabaram de falar, é o que está acontecendo no Ministério Público. Várias ações onde o secretário, o Anderson, está respondendo. Foi condenado, né? Para ter uma ideia. E ninguém sabe disso. Eu sei porque ele tem reclamado, o presidente acaba de confirmar. Então, acho que nós tínhamos que fazer um requerimento em conjunto, nada suprimindo o Executivo, não, é só para que a gente possa também fortalecer, que as ruas mostram isso. Porque eu estive observando, anteontem eu estive em Araruama, foi ontem, ali, antes dos sinais, na chegada de Araruama, tinha uns quebra-mola suavezinho, mas nós freamos. Todo mundo freia o carro, mesmo que não tenha um tranco muito grande. Mas a gente utiliza os freios, porque vê que tem uma sinalização. Então, acho que a gente deveria fazer, eu acredito que o secretário já tenha, porque inclusive o Ministério Público já encaminhou para ele, os padrões do quebra-mola. Então, acho que a gente devia fazer um adendo para a gente rever isto. Esses quebra-mola da Avenida Saquarema estão altos, não adianta, não está querendo polêmica, a gente está querendo que a Prefeitura não responda por processo sem necessidade e a população seja bem atendida. A realidade é esta. Uma boa noite a todos. Só para ilustrar, lembro numa campanha que nós fizemos no governo Pérez, onde a população não usava capacete. E nós tínhamos vários acidentes na cidade através dos motoqueiros. E nós fizemos uma campanha, começamos a campanha através desta casa, Pérez fez a campanha através do Executivo, e nós, a princípio, não multava ninguém, só parava as motos e pediam para botar capacete. E hoje você vê que 90% ou até mais usam capacete na cidade e o número de trauma no nosso hospital caiu bastante. Então, como foi importante isso que o Rodrigo está pedindo hoje.
né? Que é a campanha educativa no trânsito, e a gente pode fazer em cima dessas faixas, que eu acho de inteiramente uma responsabilidade muito grande, porque eu também paro, mas como o Gilvan falou, você para, o cara passa de moto pela direita, pela esquerda correndo, e pode causar um acidente também, né? E as pessoas, e a gente está habituando, mas se a gente fizer uma campanha, vai todos pararem. Eu acho que a gente poderia. Agora, como faz a campanha? Na época, Pérez botou na Rádio Serramar, fez panfleto, né, em cima da... Então, a gente também pode pedir à prefeita Franciane fazer isso. A gente faz uma audiência pública na Câmara. Vamos trazer a sociedade para cá e vamos fazer a sociedade participar conosco, né, nessa missão. Porque se deu certo quando o Pérez fez, que era uma coisa muito mais difícil, né, as crianças botaram capacete, que já era um hábito, né? Então não vai dar certo isso também. Não havendo mais... Senhor presidente, eu recebi aqui uma mensagem do vereador Bruno Pinheiro, pediu que justificasse a ausência dele, porque ele está no médico, não pôde chegar a tempo. Obrigado. No ginecologista não. Senhor? Como é que é? Não é no ginecologista não. Não disse qual é o médico, falou só médico. Pediu que justificasse a ausência dele. Questão de ordem do vereador Gilvan. É só para justificar que na quinta-feira terei uma consulta no Rio e não estarei presente. Só para justificado antecipadamente. Não havendo mais quem queira fazer uso da tribuna, eu vou botar um projeto de lei e um requerimento que está assinado por todos os vereadores, já pedindo antecipação. Isso aqui para todos presentes, a gente está trocando um orçamento pelo outro, tirando de um lugar e botando no outro. Então não mexe em nada, não vai acrescentar nada no orçamento, é só trocando de um lado para o outro, que a gente precisa comprar os carros. Os nossos carros estão muito velhos, a gente vai comprar carro. E aí a gente precisa resolver esse problema. Então está em requerimento, está pedindo um regime de urgência para a gente ganhar tempo. No artigo 144 e 175, né? Em cima do projeto de lei nosso, do projeto 30, está assinado por todos os vereadores, então provavelmente já estão todos aprovados. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como estão, aprovados. Já com o requerimento aprovado, em uma primeira e única votação, vou botar o projeto de lei em votação. Vou tirar de discussão, botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Quero agradecer a presença de todos. Obrigado, vou pedir obrigado ao Gilvan, né, pelo discurso e pelas duas sogras, né? Se uma é difícil, imagine duas. Está terminada a sessão.